de Gênesis, capítulo de número 21, a partir do verso de número 8. Diz da seguinte forma: E cresceu o menino e foi desmamado. Então Abraão fez um grande banquete no dia em que Isaque foi desmamado. E viu Sara que Sara que o filho de Agar, a egípcia, o qual tinha dado a Abraão, zombava. E disse a Abraão: Ponha fora esta serva e o seu filho, porque o filho desta serva não herdará com Isaque, meu filho. E pareceu esta palavra muito má aos olhos de Abraão, por causa do seu filho. Porém, Deus disse a Abraão: Não te pareça mal aos teus olhos acerca do moço e acerca da tua serva. Em tudo o que Sara te disse, ouve a sua voz, porque em Isaque será chamada a tua descendência. Olha o verso de número 13. Olha isso daqui. Mas também do filho desta serva farei uma nação, porquanto é tua descendência. Aqui está o início de toda a problemática. Obrigado, Rodrigo Freitas, novo membro do canal. Que o Eterno te abençoe em tudo, em nome de Jesus. Aqui está a problemática, o início de todo o grande problema desses dois povos. Na realidade, a origem desses dois problemas foi o conflito entre Agar e Sara, Sara e Agar. Ismael, né, foi o primeiro a nascer, porque Sara não gerava filhos, e ela disse para o seu esposo Abraão: tenha um herdeiro com a nossa serva, com a nossa empregada de confiança. Então, Abraão teve um filho com Agar. Esse menino nasceu, foi crescendo, ganhando estatura. Quando estava próximo, segundo a história bíblica mostra, quando ele estava próximo ali da idade, dos 15 anos de idade mais ou menos, a Bíblia diz que Deus permite com que Sara venha engravidar de Isaque, que era o filho da promessa que Deus havia prometido. E o menino nasce e vai crescendo, vai tomando estatura. Quando ele é desmamado, a Bíblia diz que Abraão fez uma grande festa em comemoração ao desmame de Isaque. E a Bíblia diz que neste momento, dessa festa, em meio a toda essa euforia, em meio a todo esse movimento de pessoas, a história mostra que Agar, juntamente com o menino, começaram a zombar de Isaque no meio das pessoas. Começaram a fazer provocações semelhante ao que Penina fazia com Ana. E Sara, vendo essa provocação, ela chama Abraão e diz: olha, manda essa mulher embora, juntamente com esse seu filho, porque ele não vai ser herdeiro aqui dentro da minha casa das bênçãos que Deus tem prometido. Ele não vai herdar as bênçãos junto com meu filho. E Abraão ficou muito triste, muito, abatido com essa situação, porque Ismael também era filho. Havia um carinho, havia um sentimento verdadeiro de Abraão para com esta criança. E a Bíblia diz que Deus então se manifesta a Abraão e disse da seguinte forma: não se entristeça e não se abata por você ter que despedir a empregada, a serva e também o menino. Pode despedir, porque o menino não vai perecer. Deste teu filho eu também farei uma grande nação, um grande povo. Pode despedir que eu vou cuidar. E a Bíblia diz que Abraão preparou água, preparou suprimento alimentar e despediu Agar logo cedo para ir embora rumo ao Egito. Essa saída da casa de Abraão, Ismael já era um rapazinho, um adolescente que já entendia das coisas. E ele, vendo a situação que ele e sua mãe foi colocado por causa de Isaque, porque automaticamente Sara mandou embora, porque Isaque havia nascido e estava ali naquele conflito entre as duas mães. Ismael, vendo aquilo, foram para o Egito
e dali foi desenvolvendo uma rixa, foi desenvolvendo, sabe, uma briga, uma confusão, foi desenvolvendo um sentimento de hostilidade, e os descendentes foram nascendo, tanto de Ismael como de Isaque, foram nascendo os descendentes, passados-se décadas, séculos, anos e tempos, hoje passados-se alguns milênios, porque deste episódio para cá, já tem muito mais de 3.000 anos, mais de 3 milênios que isso aconteceu. Cada dia que se passa, as crianças que vão nascendo desses dois povos, tanto dos descendentes de Isaque como dos descendentes de Ismael, já de pequenininhos são ensinados de que há uma hostilidade do outro lado. Os árabes, que são filhos de Ismael, desde pequenininho já vem anunciando, olha, todo o sofrimento que foi causado sobre a nossa mãe Agar, sobre o nosso pai Ismael, foi exatamente por causa desse povo, desses israelitas, desses judeus. Esse povo tem que morrer. Esse povo não pode continuar vivo. E assim é também os judeus. Esse povo é mau. Esse povo, eles simplesmente têm a morte no seu olhar. Eles têm a maldade implantada dentro deles. Então, é essa mensagem que é passada para as crianças. Essa mensagem é passada para a juventude, para os homens, para as mulheres, para os idosos e para todos. Embora dentro de Israel há uma grande comunidade árabe e israelense, judaica, que convive juntos, que trabalham junto. A maioria dos médicos que existe em Israel são árabes. A maioria das pessoas que trabalham na área da saúde são árabes. A maioria das pessoas que trabalham no comércio de Israel são árabes. Os construtores, a maioria são árabes, né? Os médicos, os chefes dos hospitais são judeus, são israelitas, e os funcionários, médicos, enfermeiros, todos aqueles são árabes. Assim, na construção civil, a maioria dos construtores são árabes, os engenheiros são judeus. E assim sucessivamente, trabalham, convivem, mas há aquele clima, sabe? Quantas das vezes, por exemplo, de participar de encontros, né, do pessoal que trabalha, encontro, e no momento do encontro, para você ver como que é a situação, no momento do encontro, árabes estão, por exemplo, ali preparando, assando a kafta, né? A kafta, o kebab, assando, e os israelitas não comem, sabe? Não come, porque há uma tradição de não comer nada que vem da mão, principalmente desse povo. Então, há um conflito. Aí você me pergunta, tá, pastor, mas aonde o senhor quer chegar? Eu quero chegar que esse conflito e essa peleja e essa batalha não vai parar por agora, porque ela não nasceu no dia 7 desse mês de outubro. Esse conflito não começou agora, no mês de outubro. Esse conflito não começou simplesmente há 5 anos atrás, há 10 anos atrás. Não. Esse conflito começou quando Isaque tinha aproximadamente 4 anos de idade. Quando Ismael ainda era um jovem adolescente. Foi ali que começou esse conflito. Passou-se mais de 3.000 anos. E a cada dia que passa, a hostilidade só vai aumentando.